Alô, boa noite, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. Boa noite, meus companheiros de fé de jornada, aos encarnados, desencarnados. Estamos aqui mais uma vez, muito grato por essa oportunidade divina de poder estar aqui falando das palavras que incentivam a caridade, o amor fraterno, a compaixão pelo próximo. E juntos, de mãos agregadas, nós podemos fazer a diferença nesse palco de provas e expiações. Nós podemos seguir os ensinamentos do nosso Mestre, irmão Jesus. Os ensinamentos dele que não sejam em vão. Foram ensinamentos que há mais de 2000 anos perpetuam na nossa vida. Que por mais que você queira seguir outro caminho, ele ainda está ali, de uma forma ou outra, te orientando. Ele vem na sua consciência e te mostra o caminho com a luz. É precisando nós aguçar essa arte de perceber as coisas. Nós passamos por tantas coisas impercebíveis pela falta de atenção que temos que ter com a vida. Hoje nós vamos falar de assunto muito ligado à vida, que é a perda dos nossos entes queridos. Mas antes eu peço para minha irmãzinha ler um trecho da Agenda Cristã. Pois então fala. Capítulo 6. Em seu benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminarão seu caminho. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente ele é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam no mesmo chão. E, se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça o divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal. A vida se encarregará dele. Obrigado, meu irmãozinho. Você vê a explicativa que está aí, resumindo tudo. Nós não temos o dever de julgar ninguém. Nós precisamos, de toda forma, ser consciencioso. Nós temos que procurar entender o irmão. Você é patrão? Se ponha no lugar do empregado. Você é empregado? Se ponha no lugar do patrão. As responsabilidades estão aí para todo mundo e cada um faz a sua parte. É como uma construção. O tijolo que está embaixo, ele não é inferior ao que está em cima. O que está em cima vai segurar o teto também. É a agregação. Um faz parte do outro. Nós somos assim. Nós precisamos dos nossos irmãos. Nossos irmãos precisam de nós também. Nós fazemos parte do jardim da vida e estamos sempre recebendo o convite para esse banquete maravilhoso que a divindade nos proporciona. Então, meus amigos, vamos procurar entender um pouquinho mais a vida, deixar de julgar, saber, ter a humildade de pedir perdão pelos seus erros e aprender e ter o senso de saber perdoar.
perdão faz parte. Vamos falar então um tema aqui que diz assim: e a vida prossegue. A vida nos impõe o aprendizado como se fosse a força, quer queira, quer você não queira, quer você entender ou não entender, mas a vida é assim. Quem de nós já não experimentou a súbita ausência de um ente querido? Quem de nós já não sentiu profunda saudade de um afeto que, não estando mais no mundo corpóreo, deixa uma aparente lacuna em nossas vidas? Mesmo expressando fé em palavras ou em muitas de nossas atitudes, a tristeza da falta do contato, da ausência do sorriso, da impossibilidade de um abraço, acaba por nos fazer agir com imensa tristeza diante da morte. Não é fácil se despedir de um ente querido, mesmo idoso ou loucamente doente, ou um jovem, mas quando já nos era sabido que a ausência física ocorreria em breve, nós todos sabemos que um dia partiremos. Com certeza, a ausência aparentemente definitiva daquele a quem demos apenas um até logo, e muito mais difícil de entender ou aceitar. A mãe que recebe a notícia da morte de um filho, que deveria em algumas horas estar de retorno ao lar, deverá encontrar forças imensas para ir adiante. O esposo que descobre que a amada esposa não chegará daquela viagem, possivelmente tem a sensação de que o chão lhe treme. Mas por que será que a morte não é por nós vista como um adeus temporário? Porque a certeza da sobrevivência da alma ou espírito, tão comum entre diversas religiões, não nos dá consolo imediato. Por quê? Sabemos que o que chamamos de morte é apenas uma morte do corpo físico, pois o espírito ou alma é eterno. E esta crença é verdade para grande parte da humanidade. O espírito ou alma eterna. Esta crença é verdade para grande parte da humanidade. Acostumamos a valorizar a vida material. Acabamos por dar um grande valor à morte física, nos esquecendo frequentemente de que ela é só do corpo, jamais do espírito. Se realmente temos fé, se realmente nossa crença está alicerçada no coração e na mente, o consolo virá e será mais facilmente aceito. Deus, em sua infinita bondade e justiça, não interromperia a vida física de um jovem sem um motivo. Não afastaria de modo aparentemente irremediável um ente da família sem uma razão. Nada é sem uma razão, nada é por acaso. O que ocorre é que, vivendo em um corpo físico, nosso espírito não lembra dos momentos em que, com alegria e determinação, participou de sua programação de vida, incluindo o tempo que esta duraria. Lembramos então da necessidade de uma fé sólida, uma fé sólida. Esta que é a parte mais difícil, que estamos assim, como que inerte aos problemas de tudo aquilo que aprendemos. Se realmente temos fé, se realmente nossa crença está alicerçada no coração, na mente, o consolo virá e será mais facilmente aceito.
Deus, em sua infinita bondade e justiça, não interromperia a vida física do jovem sem um motivo. Não afastaria de modo aparentemente irremediável um ente da família sem uma razão. O que ocorre é que, vivendo em um corpo físico, nosso espírito não lembra dos momentos em que, com alegria e determinação, participou de sua programação de vida, incluindo o tempo que esta duraria. Lembramos então da necessidade de uma fé sólida e inabalável, que pode e deve ser questionada para que possa ser vivenciada de maneira consciente, mas jamais esquecida. A nossa vida, quando passamos a entendê-la, nós estamos muito mais preparados para percorrer esse riacho, até ser um barco, só caminhar sobre as águas. Lembramos que Francisco Cândido Xavier, o grande médium reconhecido e respeitado mundo afora, nos trouxe, através da sua mediunidade psicográfica, inúmeras notícias do outro lado, nos dando provas de que a vida prossegue e que os sentimentos continuam. Muitas famílias tiveram a felicidade de saber que seus amores continuavam vivos em outro plano e que o sentimento de amor sobrevivera à separação física. Não foram poucas as mensagens pedindo que não houvesse tristeza, pois essa podia ser sentida porque morreram e frequentemente lhe dificultavam o caminhar. Os sentimentos, sejam alegres ou tristes, são percebidos dos nossos amores em outro plano, e eles sentir-se tristes ou felizes, da qual nós desse lado sentimos. Não podemos ficar chorando só pela tristeza. Podemos chorar pela emoção. Temos feito parte desses espíritos que conviveram conosco. E quanto mais oramos para eles, para que eles prossigam o seu caminho, a gente deixa de lado o rancor, sabe? Aquela vontade de ter aqui para pedir desculpa a alguém que não pedimos, sabe? Para dar um abraço que deixamos de dar. Aquela última palavra que não deu tempo. Aquela saudade que aperta. Oremos por eles. Pedimos que os nossos espíritos tarefeiros, trabalhadores, a nossa divindade, caminhe, ensine o nosso ente que se foi a partir, a caminhar, se desgarrar daqui. Aquela ação que enviamos aqui com amor, com carinho, com afeto, serve para eles para florescer. É o calor que vai para o mundo espiritual. Os sentimentos, sejam alegres ou tristes, que devem ser percebidos por eles. A tristeza, meus irmãos, ela é normal. No primeiro momento, a saudade é perfeitamente aceitável, mas jamais podemos ir ao desespero, à revolta, à procura infindável de um responsável. A oração é um instrumento acessível a qualquer pessoa, independentemente de sua crença. É valioso o meio de buscarmos forças e de enviar os nossos sentimentos de amor a quem já partiu desse plano físico. É duro, é uma perda terrível, mas é preciso nos entender que é preciso, não vamos estar aqui para sempre. Nós temos as nossas tarefas por etapa, e uma delas é essa aqui, que viemos aqui para aprender. A vida vem aqui para nos ensinar, nos ensinar, nos ensinar, nos ensinar. Feliz é aquele que procura aprender tudo aqui. O tudo é difícil, mas uma boa parte é muito bom a gente fazer força de aprender. Vocês entenderam? Deu para entender? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Certo.
E você? Tem certeza? Eu, quando termino as minhas palestras, eu sempre procuro falar uma mensagem que vi e que me tocou. Então eu procuro dar as minhas palestras que isso sirva assim um toque de vida. Toque de vida, que seja uma mensagem para o dia. Mas o dia que você acorda, agradece a Deus, conversa com a sua alma, o seu espírito, ele está aconchegado, agrega a eles e você sai da sua missão. Meus irmãos, que a gente nunca se esqueça de que a vida é uma parceria, simplesmente uma parceria entre o nosso esforço e o agir de Deus. Preste atenção, a gente planta e ele faz crescer. A gente dá um passo e ele abre o caminho. A gente se posiciona e ele honra. Que a gente nunca terceirize a nossa parte, como, entregue na mão de Deus, ele que vai fazer, você vai descansar, Deus faz. Não, ele já deu a vida para você fazer a sua parte, viver, cuidar dela, administrar ela. Nem uma das coisas que a gente deve fazer, nunca terceirizar a nossa parte e nem duvidar da dele, porque é quando a fé e a ação andam juntas é que o impossível acontece. Você tem fé, você tem fé, você tem fé, vocês têm fé, então acredite nela. Deus sempre por nós. Por isso que a gente tem que sempre dividir por mão. Deus convosco, Deus convosco. Quando Jesus falou, Pai nosso, é o que ele quis dizer. É o Pai de todos nós. E Jesus, nosso irmão maravilhoso, a luz divina. Então, quando a gente eleva a nossa vida com as nossas responsabilidades, vivendo a nossa vida, cuidando dela, estando aqui, fazendo sempre todo o nosso costume, todas as nossas ações, as ações para que fiquem limpas, que fiquem reais. Então a gente sabe que quando temos fé, acreditamos naquilo que a gente vai fazer, principalmente para o bem, é onde dizemos assim, a fé e a ação, elas andam de mãos dadas. É onde as coisas acontecem. Que sejam felizes. Muito obrigado pela presença de vocês encarnados, desencarnados. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite, que Deus esteja com todos vocês.